Bom, queridos, vamos lá, né? Vamos aqui ler um texto para a gente poder orar. Por gentileza, abre aí em Mateus, capítulo 28, né? 28, não é isso? É isso que fala, é assim que fala, hein? Mateus capítulo 28, a partir do verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Senhor, obrigado por esta manhã, por essa conversa que nós vamos ter aqui. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações, trazendo luz, entendimento, em nome de Jesus. E aqueles que nos assistem também, Senhor, possam ser tocados pela Tua palavra, que não volta vazia. Espírito Santo, fala aos nossos corações, te pedimos, precisamos do Senhor, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca do Senhor. Aquele que tem uma palavra de Deus, Pai, ele não apenas sabe algo, mas ele obtém algo. E nós queremos obter mais uma porção do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, como se preparar para missões? Os amados aqui já devem estar familiarizados com este tema, mas talvez muitos dos que nos assistem agora pela internet não. Então, antes de falarem objetivamente como se preparar para missões, vamos falar um pouquinho sobre a questão da missão em si. A missão ela é de Deus. A missão ela é de Deus, primeiramente. E Deus foi aquele que deu início em tudo, porque afinal nós sabemos que o Pai criou Adão e Eva no Éden, e lhes deu uma ordem, diz: olha, vocês vão multiplicar, frutificar, multiplicar e encher a terra. Então Deus queria estender o seu reino, Deus queria ampliar o seu reino. Então ele começou com a terra, ele começou com um casal, uma semente ali. Lhes deu mandamentos, lhes deu direções claras e disse: olha, Adão, vocês vão governar a terra, vocês vão administrar tudo isso daqui. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Então, Adão, você vai administrar tudo isso aqui. Está em suas mãos, governe, cuide, guarde. E assim iniciou a história da raça humana. A Bíblia ela conta o início da humanidade caída, como tudo começou, e relata também o seu final aqui em Apocalipse, como será o fim e o início de uma nova ordem, não uma nova ordem mundial, mas uma nova ordem universal, onde nós teremos novos céus, nova terra. Então a Bíblia relata tudo isso. O propósito da Bíblia é isso. Só que lá no início Deus teve que Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, e Deus então teve que os expulsar do Éden. E a Bíblia diz que Deus colocou querubins para guardar o Éden. E assim se inicia a história da humanidade caída. Em Gênesis capítulo 3 é o início da humanidade caída. E também o princípio ativo de Deus para resgatar a humanidade. O ato da expulsão divina do homem do Éden já é um ato de misericórdia de Deus. Já é uma das primeiras iniciativas divinas de resgate do homem.
Porque se o homem fica no Éden, come da árvore da vida, ele ia viver eternamente no pecado. Então Deus, por misericórdia, expulsou o homem do Éden. E ali, Deus então inicia uma obra missionária. Ele inicia então um projeto para resgatar a humanidade, para trazer de volta o homem para si. Algumas centenas, de anos se passaram, alguns milhares de anos se passaram, e aquela geração se perdeu. Deus teve que destruir aquela geração com o dilúvio, do qual 8 pessoas se salvaram. E Deus, com Noé e sua família, inicia tudo de novo. Mas o homem volta a pecar novamente, volta a pecar. E Deus então separa um casal, chama um homem, Abrão, e diz: olha, eu vou começar um povo através de você, Abrão. E através desse povo, vai ser um povo sacerdotal. Esse povo, ele vai ter a missão de ser uma nação sacerdotal, que vai alcançar as outras nações da terra e vai levar a minha glória para as outras nações da terra. Então, de ti, Abrão, e da tua esposa, vou levantar descendentes que se constituirão a nação. Ok. Deus disse para Abrão: sê tu uma bênção, pai de multidões. Vocês conhecem a história. A história de Abraão começa ali em Gênesis capítulo 12, para quem quiser conferir depois. E Deus começa com Abraão. E ali, 400 anos depois, é uma nação escrava no Egito. Deus levanta Moisés, resgata Israel do Egito. 3 meses depois que eles saem do Egito, o Senhor lhes promulga a lei em tábuas de pedra no Monte Sinai. Ali, Deus diz: olha, vocês estão recebendo a minha lei, os meus mandamentos, ordenanças, estatutos, preceitos, a minha palavra, e vocês têm a missão de guardar a minha palavra, guardar os meus mandamentos e ensiná-los, transmiti-los às nações da terra, discipulando as nações da terra. Essa é a missão de vocês. Só que logo ali no Monte Sinai, Moisés descendo do monte, vocês conhecem a história, o povo já estava se prostrando diante de um bezerro de ouro, Deus fumegando no monte, e o povo se prostrando no vale, diante de outros deuses. O que Deus teve que fazer? Não, tudo bem então, Deus ia destruir todo mundo. Moisés, é o seguinte: eu vou matar aqui todo mundo e eu vou começar uma nova nação a partir de você. Você topa, Moisés? Lembre-se, Moisés não tinha visto o povo lá embaixo ainda se prostrando diante do bezerro. Moisés se prostra diante de Deus e fala: Senhor, não faz isso não, esse povo é assim mesmo, o que os egípcios vão dizer? Tudo bem, Deus então libera Moisés desce com as 2 tábuas. Quando ele vê a cena, o que ele faz? Ele quebra as tábuas. Dali, Deus separa uma tribo, Das 12, Deus separa uma. Olha, se vocês pecaram, então eu vou ter que restringir aqui a situação. De 12 tribos sacerdotais, como uma nação sacerdotal, eu vou fazer o seguinte: vai ser uma tribo. Eu vou escolher Levi.
Essa tribo vai ser a tribo porque eles se separaram aqui, diante do pecado, eles foram diferentes, eles me separaram, eles me santificaram diante do pecado das 11 tribos. Então, eu vou separar a tribo de Levi. Ok, passa-se um tempo, Deus separa uma família. Pessoas começam a pecar, eu não vou restringir mais ainda, eu estou reduzindo aqui esse entendimento. Deus restringe para uma família. Levítico capítulo 10, Nadab e Abiú peca, levando fogo estranho à presença de Deus. O que Deus faz? Vou restringir mais ainda. Agora somente um homem vai entrar na minha presença uma vez por ano, e esse é o sumo sacerdote. Então de 12 passou para uma tribo, de uma tribo passou para uma família, de uma família passou para um homem. Deus foi reduzindo cada vez mais, para não matar todo mundo, não destruir todo mundo. Então isso mostra o quê? Deus querendo salvar a humanidade, mas como Deus não pode negar-se a si mesmo, Ele teve que estabelecer mecanismos, princípios, para que mesmo querendo salvar a humanidade, como Ele não pode negar-se a si mesmo, Ele ao mesmo tempo querendo salvar, não a destruísse. Mesmo querendo salvar a humanidade, Deus poderia destruir, porque Ele é fogo consumidor. Então esse foi o meio, na antiga aliança, que Deus estabeleceu para não destruir, mas ao mesmo tempo para transmitir uma mensagem, a mensagem de Cristo, porque a lei aponta para Cristo. Só que Israel falha na sua missão. Ele falha na sua missão de levar Deus para as nações. Ele se torna exclusivista. O Pai manda Jesus, o missionário Jesus, para fazer missões aqui. Jesus vinha à terra para fazer missões. O povo estava tão distante de Deus, que matou o missionário de Deus. Pra você ter uma ideia do distanciamento do povo de Deus, quando os magos vieram do Oriente e entraram em Jerusalém, foram até o palácio de Herodes, eles disseram: olha, nós estamos aqui porque nasceu o rei dos judeus. Nós vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Herodes e toda Jerusalém, diz a Bíblia, se alarmou. E a Bíblia diz que Herodes mandou chamar os escribas e os fariseus. E a Bíblia diz que eles abriram os rolos e olha, está escrito aqui que o Messias tem que nascer em Belém. Quem foi conferir se o Messias tinha nascido de fato? Quem dos escribas foram conferir? Quem dos sacerdotes foram conferir se o Messias tinha nascido? Só os magos do Oriente. Ninguém foi conferir para saber se aquela profecia tinha se cumprido. Porque eles pensaram assim: vocês acham que o Deus do nosso pai Abraão iria revelar algo tão fantástico para esses magos e não iria revelar a nós, descendentes de Abraão? Quando Jesus confrontou os fariseus acerca do pecado deles, eles disseram: nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Isso revela essa ideia exclusivista que Israel, infelizmente, chegou. Não levando a glória de Deus, não levando o conhecimento de Deus para outros povos.
E quando assim eles o faziam, Jesus disse: olha, fariseus, ai de vós, porque cruzais céus e mar para fazer um prosélito. E quando consegue fazer, o transforma 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês são. Olha o nível de decadência que chegou as autoridades, lá em Mateus capítulo 23, as autoridades de Israel, e muitos, e eles não reconheceram Jesus, eles não reconheceram o Messias, porque os seus olhos estavam vendados, e o seu coração endurecido. Ninguém foi conferir se o Messias tinha nascido. Somente os magos, para adorá-lo, e Herodes, para matá-lo. Só. Porque eles estavam tão enrijecidos no sistema deles, que um Messias agora ia mexer com a estrutura. Não, para quê? Esse negócio de entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Eu canto essa canção, Jesus, porque ela é bonita, ela é uma melodia legal. Eu canto canções nesse sentido, de entra na minha casa, mas Senhor, não mexe com a minha estrutura não, porque vai me tirar da minha zona de conforto. Nós falamos que estamos esperando Jesus e tudo, mas quantos de nós de fato estão esperando Jesus? Muitas pessoas naquela época diziam estar esperando o Messias. Havia uma consciência messiânica naquela época. E de fato, muitas pessoas estavam esperando, mas a maioria não. Porque se tivesse, tinha ido conferir lá em Belém. Tinha considerado o fato de que uns magos lá do Oriente viajaram meses para adorar o rei deles. Mas ninguém foi conferir. Eles tiveram um sinal diante deles e ninguém deu crédito. Nós temos que estar atentos aos sinais. Porque Deus fala. Esse ano nós tivemos uma pandemia, uma peste que assolou as nações. E nós tivemos aí o chamado isolamento social. E nesse isolamento social, muitos cristãos que talvez no ano de 2019 reclamaram por não ter tempo para orar mais, por não ter tempo para ler a Bíblia, reclamaram de não ter tempo de desenvolver um estudo bíblico, de se aprofundar em alguma temática da qual ele estivesse deficitário. Aí veio a pandemia. Sabe o que aconteceu, irmãos? Muitos dos crentes que diziam estar esperando Jesus voltar, em nada o buscaram mais em um contexto de isolamento social. Muitos não leram a Bíblia esse ano. Não leram. Muitos não aumentaram a sua carga de oração diária. Em nada. Então a pandemia veio para mostrar que o problema de muitos cristãos não era o tempo e nem a sua escatologia. Por quê? Porque a gente prega aqui, e eu concordo, é verdade, eu também prego que a escatologia influencia no meu estilo de vida, verdade. Mas tem muito cristão aí, pré-tribulacionista, que está esperando Jesus a qualquer momento, diante de uma pandemia, que é um sinal do retorno de Jesus, não evoluiu em nada, não progrediu em nada em termos espirituais.
quando ele tinha tempo de sobra para fazer isso. Agora pergunta, quantas maratonas ele fez na Netflix? Nas plataformas de streaming. Isso é um pecado que Deus vai cobrar muitos cristãos. Porque tiveram tempo de sobra e não foram piedosos com esse tempo. O pastor Jones falou aqui sobre a piedade. O que é a piedade? Resumindo, né, objetivamente aqui, porque não é esse o tema. Fazer tudo para a glória de Deus. Foi isso que foi dito aqui. Fazer tudo para a glória de Deus. Será que eu usei o meu tempo para a glória de Deus? Será que você, missionário, o que você fez com o tempo de isolamento social? Você leu a Bíblia toda esse ano? Você vai conseguir ler a Bíblia toda esse ano? Então, embora nós temos uma escatologia que deveria nos tornar mais ativos, que deveria nos tornar mais despertos, porque nós entendemos que Jesus pode voltar a qualquer momento, né? Mas aonde isso está influenciando praticamente na minha vida? Eu estou pronto. Você está pronto. Nós temos que estar pronto para Jesus voltar a qualquer momento e temos que estar pronto para uma tribulação. Temos que estar pronto para qualquer coisa. A questão é, de fato, nós estamos prontos? De fato, a gente vive de acordo com o que nós entendemos das Escrituras? Então, essa pandemia, ela veio para provar não só as nações, não só os ímpios, mas também a nós. Também a nós. Então vamos lá. Essa nação falhou. Então o que acontece? Jesus pega ali 12 discípulos. E eles fizeram uma faculdade, porque eles andaram mais de 3 anos com Jesus, 24 horas por dia. Uma faculdade hoje é o quê? 4 anos, 5 anos, né? 4, 5, 6 horas por dia. Então eles andaram 24 horas com Jesus. Alguém diz assim, não, os discípulos, eles eram leigos. Quem disse que eles eram leigos? Qual de nós aqui teve a formação deles? De andar mais de 3 anos, 24 horas, com o Messias, o Cristo, comendo com Jesus, dormindo, acordando, vendo Jesus pregar, curar. Quem de nós teve essa formação? Então, mais formado do que os apóstolos, meu amigo, eu não conheci ninguém. Mais graduado do que os apóstolos, ninguém depois, ninguém. Eles eram graduados. E aí Jesus treina, né, os 12 ali, discipula, imprime neles o seu DNA missional. Aleluia. E lhes dá uma missão. Jesus diz, olha, vocês são a minha igreja. Vocês são o meu corpo. Vocês é um povo sacerdotal, é um sacerdócio real. Vocês agora vão constituir uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva minha. E vocês vão levar a minha glória para as nações. Então veja, Jesus está dando um encargo. Jesus está dando uma responsabilidade para os 12 e também para nós.
E aí, nós chegamos aqui nesse texto de Mateus 28. Onde Jesus fala assim, ó, ide a todas as nações. Vocês agora, Pedro fala isso, vocês são uma nação real, um sacerdócio real. Vocês é o corpo de Cristo, é a igreja, é a noiva do Cordeiro. Beleza, esse entendimento todo mundo tem, quem nos assiste tem. Ponto, encerrado. Mas hoje, 2000 anos depois, já no período, nós cremos que nós somos a geração de Jesus, do retorno de Jesus, né? Suponhando que ele demore, né, uma suposição, que ele demore 10, 15, 20, talvez até mais, a maioria aqui vai estar vivo. Então, primeira coisa, nós somos a geração do retorno de Cristo. Até quem é milenista espera Jesus nas próximas décadas. Então, uma coisa é fato, tem muita gente esperando Jesus voltar nos próximos dias, meses ou anos. Então, 2000 anos depois, nós somos a geração do retorno de Jesus. Uma igreja no Brasil hoje é maior do que toda a igreja da igreja primeva. Todavia, eles impactaram o mundo. O pastor José fala muito sobre isso aqui. Eles impactaram, eles foram aos 4 cantos da terra. Sabe por quê que eles foram? Por quê? Porque a escatologia deles era o seguinte: Jesus está voltando a qualquer momento, então nós temos que fazer o que ele mandou. Eles esperavam o retorno de Jesus na geração deles. Eles esperavam o retorno de Jesus na geração deles. Aquele Jesus que muitos viram subindo, literalmente, eles estavam esperando Jesus descer do mesmo jeito, literalmente. E eles estavam vivendo de acordo com esta fé. E eles, claro que teve que ter uma ajudinha de Deus ali, porque ficou uma galera ali em Jerusalém, né? Demorou para ir. Aí o Senhor permitiu uma perseguiçãozinha ali e espalhou eles. Mas hoje nós, com todos os recursos que nós temos, todo o dinheiro que nós temos, todos os mecanismos tecnológicos que nós temos, será que nós estamos impactando as nações como a igreja primeva impactou? O que está de errado? Nós temos uma igreja, a igreja europeia, a Europa. A Europa está se tornando pós-cristã. Os principados demoníacos do Islã estão invadindo os céus da Europa. Quando Daniel começou a guerrear por 21 dias, a Bíblia diz que teve batalha no céu. E o anjo não conseguia cruzar os céus daquele império. Aí Daniel perseverou em oração e veio o socorro. O arcanjo Miguel veio e eles conseguiram então travar uma batalha e cruzar os céus daquele império. Sabe o que está acontecendo? Os céus na Europa estão se fechando, porque os crentes lá não estão orando. Aí as potestades, né, espirituais da maldade estão infestando os céus da Europa.
E ela está se tornando pós-cristã. O que Jesus disse no seu ministério? Olha, de agora em diante vocês vão ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que é isso? Isso é avivamento. O que é avivamento? Irmãos, avivamento é céus abertos. Isso aqui é avivamento. Sabe o que é avivamento? Avivamento é um livre tráfego angelical. Avivamento é quando os anjos têm livre acesso aos céus do lugar onde você está, do lugar para onde você for enviado. É por isso que nós falamos aqui que o altar de adoração é a primeira coisa que tem que ser estabelecida em uma nação ou em uma região que você for. Por quê? Porque um altar de adoração, ele vai rasgar os céus para liberar um tráfego angelical. Foi isso que Jesus fez. Jesus rasgou os céus da Palestina nos dias do seu ministério. E anjo podia subir e descer. Simples assim. Sabe o que está acontecendo? É que os anjos não podem subir e descer mais na Europa. Porque a igreja não ora mais. A igreja não jejua mais. A igreja não intercede mais. Então nós temos igrejas ali, templos se transformando em mesquita. Então, mas e nós? E o Brasil? E o Brasil? Deus nos incumbiu, nós temos que ir às nações, sim. Temos que ir às nações. E para isso, nós temos as manifestações do reino. Nós cremos em um milênio literal, que vai ser estabelecido por Jesus aqui na terra. Esse milênio vai iniciar nas próximas décadas. Jesus vai vir, vai voltar literalmente, vai pisar os pés aqui e vai iniciar o milênio. Nós cremos nisso. E esse vai ser o quê? O reino aqui. O 7º milênio de Deus, o milênio do descanso, de um tempo de pecado, de um tempo de governo humano, de um tempo de opressão das nações. Nós temos ali em Daniel as quatro feras ali, também a estátua de Nabucodonosor, expressando isso. Na estátua nós temos ali as fases do governo humano caído na terra, e por último uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, e ela bateu na estátua, ela se esmigalhou-se, não pôde mais achar nenhum vestígio da estátua, e aquela pedra se transformou num monte que encheu toda a terra. Essa pedra é Jesus, nós sabemos disso. Isso vai acontecer nas próximas décadas. Entende isso? Isso vai acontecer nos próximos anos, meses ou décadas. Só que nós podemos ter manifestação desse reino hoje. Como? Quando uma pessoa é curada, isso é a manifestação, não é o estabelecimento, mas é a manifestação desse reino que Jesus vai estabelecer. Por exemplo, nós tivemos ali Filipe. Filipe foi trasladado, né? Ele estava ali orando pelo eunuco, batizou o eunuco, e a Bíblia diz que ele simplesmente sumiu e apareceu numa outra região. O que é isso? Isso é a manifestação do reino que virá. Por quê? Porque quando Jesus voltar e nossos corpos estiverem glorificados, você acha que nós vamos pegar um avião, meu amigo, para ir para Jerusalém, ou para de Jerusalém ir para alguma região que Jesus nos mandar para administrarmos? O que você acha? Você vai desaparecer aqui e vai aparecer acolá, meu amigo. Então, o que é aquele relato literal de Filipe? É a manifestação,
é uma manifestação de um reino que virá. Essa é a questão. Esse reino vem. Por isso que Jesus nos ensina a orar que venha o teu reino. Quando a gente ora, uma pessoa ressuscita dos mortos, o que é isso? É um sinal de um reino que vem. De um reino que vem. Então, quando tem pouca manifestação do reino, é porque tem pouca oração, porque tem pouca sede, pouca visão. Então nós temos reis escondidos aqui, reis desse reino. Nós temos rainhas desse reino escondidos aqui. Eu creio que todos aqui, em nome de Jesus, o pastor José fala sobre isso, ele fala sobre a posse da herança. Então veja, aí estava lá Eliseu e Geazi, ou Geazi. Aí chega um monte de exército do inimigo lá na frente deles, e o menino fica desesperado. Aí Eliseu, Senhor, abre os olhos para que ele possa ver. Quando ele olha assim no monte, infestado de anjos e cavalos e de fogo e... Já pensou o negócio? Que coisa mais louca, irmãos? Você está ali andando com o seu discípulo, vem um redemoinho, uma carruagem de fogo. É um negócio muito louco, não é? Então eu fico pensando, como é que os caras não conseguem interpretar o Apocalipse? Claro que tem trecho no Apocalipse que ele é simbólico, é claro. A mulher vestida de sol, isso é simbólico. Agora vem interpretar, irmão, que as duas testemunhas refletem um povo. Irmão, sai dessa. As duas testemunhas são dois homens. Eliseu, quando mandou lá os 50 soldados lá prender eles, o que ele falou? Eu sou homem de Deus, que cai fogo do céu. Caiu fogo do céu e matou os caras. Vai acontecer isso no Apocalipse também, meu amigo. É literal. O milênio é literal. O diabo que vai ser preso no abismo, ele vai ser preso no abismo. Não, o abismo ali simboliza o diabo perdendo sua autoridade. O diabo já está preso hoje no sentido de que... Então, homens de Deus falando umas bobeiras dessa. Não, meu amigo, o diabo está solto. Ele vai ser preso. E ele sabe que tem pouco tempo. Sabe qual é o problema? É que nós não sabemos que tem pouco tempo. Que temos pouco tempo. Sim, nós temos pouco tempo para cumprir o que Jesus mandou nós fazermos. A nossa geração tem pouco tempo. Nós temos aí uma década, talvez um pouco mais, um pouco menos. O pastor José está trabalhando em cima de uma década. E aí o diabo tem pouco tempo e ele trabalha afinco nisso. A igreja brasileira sabe que tem pouco tempo, mas quantos estão depositando todas as suas energias espirituais, financeiras, nisso? Nisso o que, pastor? Em ir aos povos não alcançados. Então veja, muitas vezes, mesmo tendo uma escatologia que nos empurra a um estilo de vida apostólico, em termos de vivermos como eles viviam, ainda assim podemos ser negligentes. E aí, irmãos,
nós temos aí, então, um reino que vem. Aí lá no milênio, eu fico imaginando, porque pessoas vão... Isso aqui não é aula de escatologia, eu não posso me empolgar com isso. Mas veja, lá no milênio a Bíblia fala que pessoas vão nascer no milênio. Vai nascer pessoas vão ter que ser evangelizadas no milênio. Elas vão ter que crer em Jesus, assim como as pessoas tinham que crer em Jesus quando ele estava aqui na terra. Ele não estava aqui em carne e osso, as pessoas não tinham que crer nele, e as pessoas criam nele e eram salvas. Vai ser a mesma coisa. Nós não temos ali os discípulos ali presos naquela sala, e Jesus aparece entre eles. Jesus aparece entre eles. A Bíblia diz que assim como ele é hoje, nós seremos. Nós teremos corpos glorificados nesse reino. Aí eu fico pensando assim, né? A criança nasce 500 anos depois do estabelecimento desse reino aqui na terra. Aí nasce a criança e ela está lá com 8 anos. Está lá com 8 anos. Aí vai lá, Cadu, né? Naquela cidade, um comissário do rei dos reis. Aí vai ter uma reunião, aí ele aparece lá no meio de todo mundo lá. Eu vim aqui trazer uma mensagem do rei dos reis. Aí o menino pergunta de 8 anos, quem que é esse aí? Aí eu vi começando os pais, né? Olha, esse aqui é um servo do grande rei. Quem que é esse rei? Não, meu filho, há 500 anos atrás, aconteceu algo terrível nessa terra. E esse rei veio do céu e estabeleceu um reino aqui. E esse homem aí, esse ser vivente, né? Vamos supor que eles nos chamam, vamos colocar um nome aqui, os imortais. Então, né? Os imortais. Então aqui, olha, isso aqui é um dos imortais, entendeu? Ele desceu do céu junto com o grande rei há 500 anos atrás. E é isso, irmão, vai ter que evangelizar as crianças. Sabe, queridos, esse reino vem. Esse reino vem, sabe, o pastor José, ele está esperando por esse reino. Ele está esperando para reinar com Jesus, entendeu? Ele espera por Jesus e ele quer reinar com Jesus, meu amigo. Se no céu, se na terra. Quem quer reinar com Jesus, irmãos? Eu quero reinar com Jesus. Eu quero reinar com ele, no céu, na terra. Glória a Deus. Então vamos lá. Aí agora, beleza, pastor, eu entendi. Então, né, em poucas palavras aí, bem objetivamente, eu entendi que nós temos que fazer missões, o reino está vindo, né? Amém. Somos um povo sacerdotal. Sabe, queridos, nós temos aqui uma escola missionária, com duração de 1 ano. A pessoa vem para cá morar conosco. Ela vem morar aqui conosco e viver esse estilo de vida missionário que nós vivemos. Ela vem orar conosco, ela vem jejuar conosco, ela vem estudar a Bíblia conosco, ela vem trabalhar conosco. Né? Nós temos aqui uma escola missionária. Por que eu estou falando isso? Porque, qual que é o tema hoje? Como se preparar para missões? Começa como? Pastor, eu quero fazer missões, o que eu preciso? Primeira coisa que você precisa, nascer de novo. Primeira coisa que você precisa, nascer de novo. Mas isso é muito óbvio. Sim, é muito óbvio, mas Nicodemos, em João capítulo 3, conhecia a Bíblia muito bem, chegou até Jesus e Jesus falou assim para ele, olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nós temos Cornélio, Atos, se eu não me engano, capítulo 10, conta a história de Cornélio, aonde ele era um homem justo, piedoso, todavia não salvo. Então o Senhor teve que mandar Pedro lá para pregar o evangelho para ele. Para ele então receber o Espírito Santo e poder fazer missões. Então a primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte: eu preciso nascer de novo. Já nasci de novo? Amém? Não nasci? Opa, então vamos lá.
Vamos buscar em Deus isso. Sabe por quê, irmãos? Da década de 90 para cá, de 2000 para cá, a igreja brasileira cresceu muito. Nós tivemos aí um movimento celular, a igreja nos lares, lideranças, a liderança distribuindo para os membros o pastoreio, e a igreja cresceu muito. Com isso, nós tivemos 3 consequências, que é natural acontecer. Primeira muitas pessoas depois se desviaram da fé. Nós temos hoje uma quantidade muito grande de pessoas que um dia, como elas mesmas se denominam, né, que um dia foram da igreja e estão afastadas dos caminhos do Senhor. Nós temos hoje, se você perguntar aí, sai na rua e pergunta para você ver, não, eu já fui crente, não, eu já fui crente. Muitos, então o número de pessoas desviadas aumentou muito. Outra coisa também que aumentou muito, o número de desigrejados, é um fenômeno hoje, porque muitos que estão dentro desse contexto, infelizmente se decepcionaram muito com a igreja, tiveram situações muito difíceis e se afastaram. Não estou justificando, está errado, tem que estar no contexto de igreja. Mas nós temos outros que, em vez de reconhecer que está desviado, ele diz que está desigrejado. Antigamente não, antigamente era assim, estou desviado. Agora não, eu estou fora do sistema. Não, eu sou igreja. Deixa eu falar uma coisa, irmãos, não existe isso. Não existe isso de eu sou igreja. Se você tiver alguma camiseta com esse negócio, te joga fora. Não existe eu sou igreja, existe nós somos igreja. A igreja é um corpo. Veja que lá em Apocalipse capítulo 2 e 3, Jesus chama cada igreja local de igreja. E ele reconhece aquela igreja local, naquela cidade, como uma agência do seu reino. E ele reconhece o anjo daquela igreja, que é o pastor daquela igreja, como um servo dele. Ele diz, olha, o mistério dos 7 candeeiros são as 7 igrejas. E das 7 estrelas, né, na minha mão, é o que? São os 7 anjos das 7 igrejas. Então veja, mesmo nós entendemos que é um corpo, mas Apocalipse usa o termo igrejas no plural. Significando que eu tenho que estar em um contexto local de igreja. Eu tenho que estar no contexto local de corpo. Não tem esse negócio de que eu sou igreja. Nós somos igreja. Outra coisa, então eu preciso o quê? Então nós temos esses 3 fenômenos aí. Esses 3 grupos de pessoas hoje. E o terceiro grupo, que eu não falei, vou falar agora. São um grupo de pessoas dentro das igrejas que não nasceram de novo. Nós temos um grande número de pessoas dentro das igrejas que não nasceram de novo. Como Nicodemos, que vieram porque acharam legal, porque são amigos do evangelho, porque tem uma cultura religiosa, de religiosidade, mas que não nasceram de novo. Então eu preciso nascer de novo. Né? Mas qual é o sinal de que eu nasci de novo? E aí eu vou falar desse sinal, como também pontos importantes para que eu possa me preparar para fazer missões. Então começa na minha igreja. Se eu quero fazer missões, começa na minha igreja. Como? Nascendo de novo. Primeiro ponto. Segundo ponto, começa o quê? Lendo a Bíblia. Irmãos, pessoas ligam para nós para fazer a escola, que quer fazer a escola, pessoas com 10 anos de ministério, 6 anos de ministério, 15 anos de ministério, fazendo a obra ali. Alguns se denominam como missionários, como obreiros, amém. Nós cremos nisso. Mas quando você pergunta assim, você já leu a Bíblia toda? A pessoa fica muda, ela gagueja. E alguns usam daquele recurso que eu não caio mais. Na verdade, eu nunca caí, né?
Não, eu já li, se for contar os livros que eu já li, é como se eu tivesse lido. Então, por que não fala que nunca leu, né? Porque são 66 livros. Tu acha que tu leu a Bíblia inteira, aleatoriamente, por acaso, os 66 livros? Então, não é mais bonito falar assim, olha, eu nunca li a Bíblia toda? Não é mais interessante falar assim, pastor, eu nunca li a Bíblia toda? Né? E aí, de tanta gente ouvir essa desculpa, a gente vai ficando meio que insensível. Entendeu? Quando a gente ouve esse tipo de desculpa. Porque a Bíblia é um documento no qual está registrado a minha herança. Como é que eu não vou ler esse documento? Aqui está a garantia. Isso aqui é um documento. É um testamento. Aqui está um registro do meu futuro, do futuro dos meus filhos, do futuro da minha família. Aqui está o registro, aqui é a garantia, e eu não vou ler? Aí eu digo que eu sou missionário, que eu sou obreiro, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e eu não vou ler a Bíblia? Então, quer ser um missionário? Quer se preparar para missões? Comece a ler na Bíblia. Outra coisa, irmãos, que eu preciso também, que é muito importante, é estar alinhado com a minha liderança. Eu preciso estar alinhado com a minha liderança. Porque fazer missões sem igreja, sem pastor na minha vida, é muito arriscado. Eu poderia contar aqui alguns exemplos tristes de pessoas que foram fazer missões sem estar alinhada com a sua liderança, sem estar conectado com a sua liderança, sem cobertura. Por isso que uma das coisas que o pessoal mais faz, né, glória a Deus por isso, é o quê? É levantar intercessores para a sua vida. Tem pessoas que a Andressa está mais preocupada em levantar intercessor do que mantenedor, embora ela está trabalhando bastante para levantar mantenedor. Mas a gente vê a preocupação dela em quê também? Em levantar intercessor. Por quê? Porque se não tiver oração, não vai. Então, eu tenho que estar alinhado, eu tenho que ter o quê? Uma autoridade espiritual sobre a minha vida. Outra coisa, eu preciso orar. Orar. Ou seja, eu preciso ser bem-sucedido, minimamente, no meu ministério local. Na minha igreja local. Não é tipo assim, não, aqui, nossa, aqui não sei, eu não estou feliz aqui, eu preciso de adrenalina, eu preciso de conhecer gente nova, eu preciso de ir para um lugar novo, então eu vou fazer missões. Não, não é essa a ideia. Quer fazer missões? Quer se preparar para missões? Beleza, a sua igreja tem que sentir sua falta. Você tem que fazer falta aonde você está. Por quê? Porque você é útil ali. Assim como você é útil aqui. Se o Eric hoje sair, vai fazer muita falta. Se o pastor Cadu for fazer missões hoje, vai fazer muita falta aqui. Mas você que nos assiste, você saindo da sua igreja hoje, vindo para cá fazer a escola ou indo para missões, você faria falta na sua igreja? Então, queridos, começa na minha igreja local. Porque, olha, irmão, se eu não romper na minha igreja local, se eu não for bem sucedido ministerialmente na minha igreja local, onde é que eu vou? Como é que eu vou romper nas nações? Eu não vou conseguir romper nas nações. Então, para os alunos aqui, que estão concluindo, que vão voltar para a sua igreja local, né? Mete a cara. Vá servir, seja intenso. Naquilo que te der, sabe, seja competente naquilo que tiver a mão para fazer. Pastor, eu queria descobrir qual que é o meu ministério. Qual que é o meu ministério?
o seu ministério, não sabe qual que é? Não. Então, o seu ministério é esse. Seja competente naquilo que te vier à mão para fazer. Eu te garanto que no processo você vai descobrir facinho. Então, o que te vier à mão para fazer, amigo, mete a cara, veste ali, corre, faça, trabalhe, que aí você vai ver. Está voltando, é isso que, graças a Deus, aqui os pastores falam muito para os alunos aqui da Escola de Missões. Ao voltar, tire as sandálias. Vá servir. Vá se humilhar. Essa é a motivação. O missionário, se você quer se preparar para fazer missões, você tem que desenvolver um estilo de vida missionário. Eu preciso desenvolver um estilo de vida missionário. Né? Uma pessoa que tem consciência de que nós estamos numa batalha espiritual. Eu não posso perder essa consciência. Eu não posso começar a interpretar os fatos e os eventos de maneira natural. Nós estamos numa batalha. Eu não posso interpretar os acidentes, as coisas que vêm acontecendo, simplesmente como coisa do acaso, como coincidência. Não. Olhos espirituais abertos. Opa, então, vamos lá, vamos fazer aqui e tal. É isso que nós fazemos aqui. Então aí você está nos assistindo. Você sonha em fazer a escola de missões, sonha em vir para a MCM. Há 5 anos, a gente ouve muito isso. Pastor, é um sonho que eu tenho há 10 anos. É um sonho que eu tenho há 2 anos, 3 anos, 4 anos. É o que mais a gente ouve. É o que mais a gente ouve. O que está acontecendo que você não veio ainda? Por que você não veio? Em alguns casos, pelo que a gente conversa com as pessoas, e são muitas pessoas, irmãos, não é uma, nem duas, nem 10, nem 20, são muitas pessoas que têm esse desejo de vir para a MCM. Mas que depois de 5 anos a coisa não aconteceu, depois de 10, por que será? Será que o tempo de Deus nunca chega? Ou será que está faltando disciplina espiritual, alinhamento com a liderança? Será que não está faltando você começar a ser útil na sua igreja local? Então aqui nós temos que nos avaliar, aqui na MCM, tanto como obreiros como alunos, nós nos avaliamos aqui constantemente em 4 áreas. Na nossa relação com Deus, na nossa relação com as autoridades, na nossa relação uns com os outros e na nossa relação com o serviço. Se a gente falhar em uma dessas 4 áreas, nós seremos incompetentes como missionários. Então, nós aqui na MCM, você que nos assiste, preste atenção nisso. Se você quer fazer escola, quer vir servir, já fez a escola e quer vir trabalhar como obreiro, enfim. Nós nos avaliamos aqui constantemente em 4 áreas. Na nossa relação com Deus, na nossa relação com as autoridades estabelecidas por Deus, obediência e submissão, na nossa relação com os outros irmãos e na nossa relação com o serviço. Nós trabalhamos bastante aqui. Missões e preguiça não combinam. Missões e preguiça não dá certo. É ou não é, irmãos? Então, cada um desses missionários, desses alunos aqui, eles estão prontos para qualquer coisa. O pastor José chama, um dos diretores chama. São servos. Na minha relação com Deus. Minha relação com Deus. Claro, eu poderia até incluir um 5º ponto, mas isso a gente poderia falar em outra área. Que é a família, né? Porque, sabe, irmãos, se eu tô jóia nessas 4 áreas, autoridade,
Porque aí, no terceiro ponto, com os outros irmãos, entra quem? Entra a família. Porque, veja bem, se eu estou bem com Deus, se eu estou bem com a minha liderança, estou bem com o meu pastor, e estou bem com a minha esposa, eu estou bem em tudo. É ou não é? Estou bem com Deus. Estou bem com o meu pastor. Estou alinhado com ele. Estou ali. Aí eu estou bem com a minha esposa. Então, essas 4 áreas vai ser fichinha. Então, veja. Minha relação com Deus, na minha relação com as autoridades, que inclui... É porque aqui eu estou generalizando. O que é as autoridades? O que a gente preza aqui? Você que está nos assistindo. A gente preza o seguinte. Obediência. Se tem um líder, eu tenho que respeitar aquela autoridade. Então, aqui eu estendo do meu pastor para a liderança em geral. Então, aqui na MCM, nós prezamos muito por princípio de autoridade. Um coração que tem uma semente de rebeldia é perigoso, né? É perigoso, porque a pessoa pode se auto-sabotar. Então, deixa eu explicar bem para você. Quando eu falo bem com as autoridades estabelecidas, eu incluo o meu pastor e eu incluo também todos aqueles que são autoridade. Porque nem toda pessoa que é autoridade sobre a minha vida é o meu pastor. Mas eu devo a ela obediência. Então, o segundo ponto eu generalizo. Mas quando eu objetivo, aí eu posso reduzir para esses 3. Que é, se eu estou bem com Deus, se eu estou bem com o meu pastor e se eu estou bem com a minha esposa. Agora, na minha relação genérica, aí eu incluo relação com Deus, relação com as autoridades, e isso inclui o meu pastor, relação com outros irmãos, isso inclui família, e relação com o serviço, trabalho. A Bíblia diz que Jesus era experimentado no trabalho. Jesus trabalhava. E ele não tinha os recursos que nós temos hoje. Então, se precisar de construir uma casa, de fazer um muro, disso, daquilo, vamos fazer. Porque isso é missões. Então, aqui nós, como missionários da MCM, procuramos estar alinhados, procuramos sermos bem-sucedidos nessas 4 relações. E é isso que nós procuramos trabalhar com os alunos aqui. Os pastores e mestres que ministram. Desenvolver essas 4 áreas na vida deles. Então, você quer se preparar para missões? Beleza. Alinhado com o seu pastor, dando fruto na sua igreja local. E claro, agora eu quero entrar a importância de uma base missionária. Uma vez eu ouvi alguém dizer que as bases missionárias não era projeto de Deus. Só existem porque as igrejas falharam. Eu vou explicar essa situação. As bases missionárias, elas são sim projeto de Deus. Eu vou explicar. Se a gente pega olhando por essa ótica, então a igreja de Jesus não é projeto de Deus, porque Israel falhou. Então a igreja é o quê? É um plano B. E se eu for mais para trás ainda, o próprio Israel, o próprio Abraão era um plano B, porque Adão falhou. Mas não é. Estava no coração de Deus, é projeto de Deus e é propósito de Deus. Então, bases missionárias, MCM, Jocum, Portas Abertas e tantas outras no Brasil e no mundo, é sim projeto de Deus para esta geração, para ajudar a igreja a levar Jesus para as nações. Veja, Israel falhou, Jesus vem, levanta a sua igreja, e lá em Efésios, no capítulo 1, nos últimos versos, quando a gente lê aquele texto, vou até ler para você, fala de algo em relação à igreja. Deixa eu abrir aqui, Efésios capítulo 1, olha só.
verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Isso aqui é a igreja, não é plano B isso aqui. Igreja não é plano B. Assim como Israel não foi plano B. Assim como Abrão não foi plano B. Então, a MCM, ela foi levantada por Deus nessa nação para servir a igreja brasileira. Pra você ter uma ideia, hoje, nenhum aluno está pagando a mensalidade integral, o valor integral. Todos, 100% dos alunos da MCM Escola hoje tem bolsa, algum tipo de bolsa. E por quê? Porque a MCM, ela entendeu que ela está aqui para servir a igreja. Então, às vezes as pessoas entram no site lá e vê lá 1.150 por mês e falam assim, não tenho condições porque a minha igreja tem 60 membros. E eu queria tanto fazer obra, eu oro pelo pastor José há tantos anos. Eu conversei com uma irmã que estava vindo fazer a escola, uma senhora de, acho que tem 37, 38 anos, ela tem um filho de 11 anos. E ele ora, há mais de 2 anos, ele ora pelo pastor José todos os dias. E há muito tempo ela queria vir para a MCM Escola. E agora ela orou, jejuou, buscou em Deus e está vindo. Passar 2021 com a gente. Né? Mas gerou em Deus. Então, às vezes você vê lá esse valor e você fala assim, não, a minha igreja, liga, né? A Andressa vai te atender, eu vou te atender. E estamos prontos para receber você. Em breve nós teremos o testemunho do Vinícius. Cadê o missionário Vinícius? Está aí? Ali. Fez missões no Chile, veio para a MCM, estudou na MCM, hoje ele é obreiro da MCM e está indo fazer missões em Bangladesh, né? Ele vai falar um pouquinho e vai estar nas nossas redes sociais, no Instagram, principalmente, nos próximos dias. Então, sabe aquele sonho que Deus plantou no seu coração, que está inativo, que está parado aí por bastante tempo? O que está faltando? Coragem? Alinhamento com a sua liderança? Gerar em Deus? O que está faltando? Quando eu fiz a minha escola, acho que 20 anos atrás, não lembro, muitos anos atrás, não tantos anos assim, não sou tão velho assim também não. Né? Na verdade, eu sou até novo. Depois que eu fiquei ganhei uns pesos, fiquei mais bonito. E eu fiz a escola, irmãos, na época era o pastor Odimar, que era o diretor da escola, um homem de Deus, aprendi muito com ele. E quando eu fiz a escola, eu jamais imaginei que no futuro eu ia estar aqui como obreiro da MCM, como um dos obreiros aqui servindo esse lugar. Nunca imaginei. O que eu quis foi voltar para a minha igreja. Não tinha nenhuma pretensão de nação na época. O que eu quis foi voltar para a minha igreja e servir. E foi isso que eu fiz. Eu voltei para a minha igreja e servi. Um termo bem jovem que eu usei aqui agora há pouco, né? Vou usar de novo. Eu meti a cara. E fui servir. Servi mesmo ali com toda a intensidade. Dediquei anos da minha vida servindo aquele ministério intensamente. Me tornei pastor ali e tudo.
E hoje eu estou aqui servindo. Deus não me revelou que um dia eu ia estar aqui servindo como obreiro. Mas hoje eu estou aqui. Não sei quanto tempo eu vou estar aqui servindo. Amanhã pode ser você, pode ser um dos... né? Amanhã eu posso ir. Deus não me mostrou para onde eu vou depois. Deus me mostrou, estou aqui, vou ficar aqui, plantado. Mas quando eu estava lá, servindo, quando Deus falou no meu coração, eu decidi e Deus abriu as portas e hoje eu estou aqui. Então, se Deus falou com você, tenha fé. Quando eu estava vindo para cá com a mudança, estava vindo de carro, e a mudança estava vindo na carreta. A carreta quebrou na estrada, ficou 10 dias lá. No primeiro dia, nós chegamos aqui, quem nos recebeu, acho que foi o Eric, né, que nos ajudou. E eu pensei, e agora? Porque nós estamos aqui com algumas roupas só aqui no carro. Como é que vai ser? 2 crianças pequenas, meus filhos eram bem menores, a Anne bem novinha. Aí tinha uma casa aqui toda imobiliada, casa boa, rapaz, casona. E os pastores estavam para o Rio de Janeiro, eles iam demorar lá. Aí o Eric fez a ponte para nós, aí eu fui para casa lá, moço, fiquei lá na casona de boa lá. Uma semana antes eles tinham renovado o negócio do Wi-Fi, né? O negócio da Netflix lá, os meninos assistiram o desenho à vontade, entendeu? E eu fiquei na casa de boa lá, tranquilo, até a carreta chegou. E outra coisa, eu não tinha nem escolhido a casa porque eu ia morar ainda, não tinha nem alugado uma casa ainda, ia procurar, eu ia chegar aqui, ia procurar em tempo recorde, que era o tempo da carreta chegar e despojar tudo lá dentro. Então, meter a cara. Não estou dizendo para você ser irresponsável, não. Eu não fui irresponsável, não, irmão, eu fui consciente. Eu estava na fé, entendeu? Né? Porque aqui tinha muitas casas para alugar, o próprio Eric tinha visto isso para nós, eu ia chegar aqui, escolher uma e ia entrar para dentro. Beleza. Nessa brincadeira, nós ficamos nessa casa aí, então assim, Deus cuidou de nós em tudo, irmãos, incrível, em tudo Deus cuidou. Aí nós encontramos uma casa no melhor setor aqui de Trindade, e naquela casa, eu fiquei só naquela casa até quando eu mudei para a MCM. Então eu morei em 3 casas aqui. Morei nessa por 10 dias, casona lá, top. Depois eu mudei para outra casa top lá, quintalzão top, área na frente, área no fundo. Os meninos corriam, brincavam. Uma maravilha. Pena que o lote sujava muito, tinha muito capim. Então, de vez em quando, eu tinha que dar umas carpidas lá. Mas, tirando isso, top. Depois, eu vim morar na MCM. Não sei se aqui é o ponto final, se daqui eu vou... Não sei. Se daqui eu vou para a Glória, ou vou para outro lugar, ou vou para outra cidade, para ir, não sei. Então, assim, a minha vida está nas mãos de Deus. A tua vida está nas mãos de Deus. Você está esperando o quê para obedecer? E você que está aqui? Às vezes Deus já falou com você. Você está esperando o quê para meter a cara? O que você está esperando? Mete a cara. Eu tinha um dinheirinho guardado no banco. E aí o dinheiro foi acabando, moço. Foi acabando o dinheiro. Entendeu? No tempo certinho que o dinheiro acabou, Jesus levantou os mantenedores. Olha só. Toda vez que o dinheiro está acabando, Jesus levanta um milagre. Sabe, irmãos, é um negócio de louco demais. Mas é muito bom, sabe, é muito bom esse estilo de vida missionário, né? Porque você está nas mãos de Deus. Todo cristão, ainda que ele não seja um missionário transcultural, mas ele pode viver um estilo de vida missionário, que é um estilo de vida totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente de Deus. Viver é o pão, é o maná de cada dia. É o maná de cada dia. Olha só. E eu preocupado com a escola das crianças, esses negócios, falei, Senhor,
cuida de tudo, Senhor, porque, né, eu pesquisei muito antes de vir, fiz tudo, mas aí o negócio não estava funcionando. Eu falei, então está nas tuas mãos, Senhor. Seja o que Deus quiser. E deu tudo certo, irmãos. As meninas estudando em escola boa. Oh, meu Deus, é bom demais. Aí aqui é a Escola Cristã de Trindade, na administração da Marisa. Está lá a Anelisa lá estudando, uma bênção. Melhor escola de Trindade. É ou não é, irmãos? É a melhor escola de Trindade. E tem fila para a gente estudar lá, viu? Então é isso. É você ouvir a voz de Deus e obedecer. Porque Jesus está voltando mesmo. Um estilo de vida missionário, ele é até mais saudável psicologicamente. Ele é mais saudável. Sabe? Essa dinâmica espiritual que você vive, ela te motiva. Ela te tira do comodismo. Não é, Hélito? É por isso que nós somos saudáveis, bonitos, sorridentes, felizes. Olha o pastor Mauro feliz toda a vida, né? Pastora Joana aí, a musa do intensivo aí, que pregou lá uma bênção. É, meu amigo, pensando o quê? Nós não é fraco, não. Sabe, queridos, já que a minha escatologia diz que Cristo está voltando, então eu vou viver de acordo com essa fé. Já que a tua escatologia diz que Jesus está voltando, então viva de acordo com essa fé. Viva de acordo, mete a cara. Ah, mas isso não foi de Deus. É problema dele te segurar. Deus, ele tem que te segurar. Você não tem que esperar Deus aparecer na sua frente e dizer assim, vai, porque ele já mandou. Está aqui, ó. Se não for dele, ele que te segure. Se não for para você ir, ele que mande um anjo e fala, não vai, meu filho, espera um pouquinho. Mas o id nós já temos. O id nós já temos. Então, glória a Deus. Ah, pastor, mas como é que eu faço para ir então? Porque eu tenho convicção plena de que eu não vou para um país, para uma nação transcultural. Beleza, tem três formas de você ir. Você que nos assiste. Indo, contribuindo e orando. Todo mundo pode fazer 2 pontos dos 3, que é orar e contribuir. Você já contribui com missões? Você já contribui financeiramente com missões? Você ora por missões? Então, entre em contato aqui na MCM, porque você pode ser instruído a como orar por nações, como interceder por nações e como contribuir nas nações. E pergunte para o seu pastor se a igreja como instituição, se ela contribui com nações, com missões. Se a igreja com muito amor e carinho, pastor, a gente faz alguma oferta em alguma base missionária, em algum projeto missionário e tal, humildemente, né? Ore para que Deus possa abrir o coração do seu pastor, para que a igreja como instituição possa ofertar mensalmente em missões, em povos não alcançados. Então, o meu foco hoje foi mostrar para você que nos assiste que a MCM ela está aqui pronta para servir o Brasil. Servir as igrejas brasileiras quando se trata de povos não alcançados, quando se trata de missões. Então veja, Deus levantou a MCM, uma base missionária, para servir a igreja brasileira. Sabe por quê? Porque aí você não tem desculpa. Você não tem desculpa para dizer assim, não, eu não investi,
eu não fui a povos não alcançados porque eu não tinha recurso, porque eu não tinha assessoria, porque eu não tinha ninguém para me ajudar, porque eu não tinha ninguém que tinha esse manto, porque não sei. Não tem essa desculpa. Ide por todas as nações. Veja, o número 4 na Bíblia é o número da plenitude da terra. Povos, tribos, língua e nação. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 1, em Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Então, é o interesse de Deus que toda a terra escute o Evangelho. É do interesse de Deus que cada povo, tribo, língua e nação escute a palavra de Deus, independente se vai crer em Jesus ou não. Porque é uma questão de justiça divina. É uma questão de justiça divina. Por quê? Porque Deus é justo. E todos têm que ouvir o Evangelho. Jesus Cristo fala, olha, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E a noite está chegando, aonde, irmãos? Deus, sendo justo, vai enviar um anjo para anunciar o Evangelho eterno. Mas enquanto esse dia não chega, a responsabilidade é nossa. Porque Ele quer e Ele providencia meios para que todos ouçam o Evangelho. Apocalipse fala de um anjo, anunciando o Evangelho eterno. Sim, esse Evangelho eterno é pregado hoje. Mas como? Alinhado com as nossas orações. Deus, Ele faz na terra através das nossas orações. Ele é soberano, mas nós temos o elemento soberania de Deus e temos o elemento responsabilidade humana. Conciliar as duas coisas é bem complicado. É por isso que existe calvinismo e arminianismo. Mas a questão é que existe o elemento soberania e existe o elemento responsabilidade humana, inclusive na salvação. E Deus pode e vai nos responsabilizar pelos erros que cometemos, pela negligência que cometemos, por não irmos aos povos não alcançados, mesmo Ele sendo justo, providenciando o Evangelho eterno. Ele pode e Ele vai responsabilizar cada igreja, cada anjo da igreja, cada filho dele que não foi aos povos não alcançados. E Ele pode e Ele vai fazer isso. Ele vai responsabilizar. Povos não alcançados e reinar com Jesus no milênio tem tudo a ver. Tem tudo a ver, povos não alcançados, nações e reinar com Jesus no milênio. Então, você que tem 5 anos, 6 anos, 7 anos, que quer vir para a MCM, porque a MCM isso, porque a MCM abençoou naquilo, porque o pastor José é isso e tal, e aí eu sonho ir para lá. Deus falou comigo há tantos anos atrás, mas está até hoje aí. Procura a sua liderança, veja o que está desalinhado, por que isso não aconteceu ainda. Amém, queridos? Vocês concordam comigo? Amém. Glória a Deus. E nós aqui também, Nós também temos que estar alinhados. Que a nossa escatologia, que a nossa prática de vida esteja alinhada com a nossa escatologia. Se eu creio que Jesus está voltando, ora, será que o meu estilo de vida, a minha vida diária, porque, irmãos, um teólogo alemão uma vez disse assim, aonde está a tua ênfase, aí está a tua teologia.
Não adianta eu dizer que Jesus está voltando amanhã, se eu vivo como se ele fosse voltar daqui a 100 anos. Então eu sou um pós-milenista na prática. Tem muitos pré-tribulacionistas aqui, pré-milenistas, mas são pós na prática, uai, não é não? Então eu sou um pós na prática. Tem muitos no Brasil que é pós na prática. Porque diz que crê que Jesus está voltando amanhã, mas vive como se ele fosse voltar há 100 anos. Não. Eu tenho que viver o estilo de vida apostólico da igreja primeva. Ou seja, uma vida apostólica é uma vida alinhada com Atos. Entendeu? Então, estilo de vida apostólico. Eu vivo um estilo de vida apostólico. Beleza, o que é um estilo de vida apostólico? É viver como Atos. Viver como Atos. Amém?